Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Esse aqui vai ser um vídeo de primeiras impressões do filme A Paixão Segundo GH, do Luiz Fernando Carvalho, com a maravilhosa Maria Fernanda Cândido. São coisas que eu vou falar, que eu anotei aqui numa folha pra não esquecer, mas que são primeiríssimas impressões mesmo, porque eu acabei de assistir o filme faz algumas horas só que eu assisti. Muitas coisas vão ainda ser elaboradas aqui na minha cabeça, muitas coisas vão se modificar, mas eu não queria deixar de falar sobre esse filme que pelos clariceanos é tão aguardado há tantos anos. Para começar esse vídeo, eu vou falar algumas informações que talvez você já saiba, então eu vou deixar a minutagem aqui embaixo para quando eu for falar do filme especificamente, tá bom? Esse livro da Clarice Lispector, A Paixão Segundo GH, foi lançado lá em 1964, isto é, faz 60 anos, agora em 2024 que esse livro foi lançado. Coincide com o golpe da ditadura militar. É muito difícil de fazer uma sinopse desse livro, eu acho que qualquer coisa vai ficar completamente rasteira e superficial. Eu recomendo que vocês assistam alguns vídeos que eu fiz. Eu tenho um projeto aqui no canal que é Desvendando Clarice, tem uma playlist com a leitura de todos os romances da Clarice, do primeiro ao último. Eu fiz uma leitura em ordem cronológica e fui comentando à medida que eu lia. São impressões como leitora, não é uma leitura acadêmica de uma pesquisa super profunda, mas são primeiras impressões também. E eu fiz a leitura da Paixão Segundo GH já 3 vezes e estou lendo pela 4ª vez. Inclusive tem 2 vídeos aqui no canal sobre a Paixão Segundo GH. E essas impressões, na real, eu não cheguei a rever os vídeos porque eu fico constrangida em rever, mas eu acredito que muitas coisas eu já descartaria, porque ontem, ao assistir o filme e agora, enquanto estou relendo, outras camadas vieram da leitura, então é um livro que ele é infinito, é um universo mesmo dentro dele. Eu até quero compartilhar aqui para quem não conhece a introdução dele que tá escrito aqui, para possíveis leitores. Este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que vai se aproximar. Aquelas pessoas que só elas entenderão, bem devagar, que este livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. Eu queria muito ter lido começar lendo essa parte, porque sempre me instigou muito esse início desse livro, quando ela diz que é para ser lido por pessoas de alma já formada, isto é, quem tem a alma formada, né? A gente está sempre em processo, né, enfim. E é essa sensação que a gente tem quando lê esse livro aqui pela primeira vez, é um estranhamento. Ler uma segunda é outro estranhamento, a terceira, e assim, a cada releitura se abrem muitas e muitas possibilidades. E pra ser bem honesta, eu acho que eu nunca compreendi esse livro, mas eu tenho uma sensação de que ele me traz incômodos interessantes e perguntas, muitas perguntas, poucas respostas. Ele desperta muitas dúvidas em mim. E eu acho que, primeiramente, pra gente falar do filme do Luiz Fernando Carvalho, é que a gente tem uma tendência, quando vai ao cinema ver a adaptação de um livro que a gente gosta muito. O que ele fez com esse livro que a gente gosta tanto, né? O que ele vai conseguir fazer de diferente? Qual que vai ser a leitura? Eu acho que essa é a primeira pergunta. E uma das primeiras questões em relação a esse livro é que muita gente diz que é um livro que seria intransponível para uma outra mídia, para o teatro, para o cinema, que é muito difícil de adaptar. E eu escutei uma entrevista do Luiz Fernando Carvalho que ele disse que já escutou muito isso e que ele acha isso uma grande bobagem, porque a partir do momento que ele está lendo um livro que começa a interessá-lo de alguma forma, ele já está construindo esse filme na cabeça dele enquanto ele o lê, e que ele não considera que uma obra seja infilmável, né? Para ele, qualquer obra pode ser filmada, e mais do que isso, ele ainda faz uma provocação, né? A quem interessa dizer que um livro não pode ser transformado num filme? Que tipo de filme que a gente quer encontrar como espectador? E eu fiquei pensando bastante sobre isso, porque como atriz e como uma grande admiradora da obra de Clarice, eu sempre considerei os textos da Clarice muito complexos para serem levados para a cena. Mas
complexo não significa que é impossível, tanto é que eu já fiz uma obra com Clarice e já vimos outras obras adaptadas, inúmeras obras. Eu considero, na real, a questão que a obra da Clarice é desafiadora. Olhando para esse filme do Luiz Fernando Carvalho, vale muito a gente pensar a partir de que ponto que a gente quer fazer uma crítica a essa obra. Partindo daquela expectativa que a gente tem ou partindo do que ele se propõe a fazer com esse filme. O filme, ele é uma transposição praticamente na íntegra desse livro. Não existe a construção de um roteiro, né, uma adaptação para um roteiro. A Maria Fernanda Cândido, ela fala trechos absolutamente iguais aos do livro. O que acontece é que na tela a gente tem um resumo dessa obra, tem cortes da obra, né? Porque acho que se fosse na íntegra, seria um filme extremamente longo. Mas o que a gente vê na tela é o texto da Clarice, assim, de cabo a rabo. E isso é muito impactante. Esse livro não é um livro fácil, ele é um livro muito denso. A cada parágrafo dele, a cada trecho, você é capaz de ficar muito tempo refletindo sobre ele. E quando você vê isso na tela, falado de maneira verborrágica, como acontece, é como se você fosse ficando cheio de acúmulos aqui dentro, de perguntas, e mais perguntas, e mais perguntas, e você mal conseguiu elaborar aquilo que você viu ali, já vem uma outra coisa, e vai causando um incômodo, que é um incômodo que a gente sente na leitura, mas no filme a gente não tem a pausa da literatura, né, que a gente para um pouquinho, volta no dia seguinte, volta depois de algumas horas. No filme você tem aquilo lá durante 2 horas. Isso é uma questão do filme, que ele não se propõe a fazer uma adaptação desse texto no sentido de vamos transformar isso aqui numa outra coisa. Eu vejo esse filme como uma expansão da obra da Clarice, com o uso do recurso do cinema, né, que a gente vai ter ali o aparato das imagens, da trilha sonora, de toda uma arte em volta desse texto da literatura. Não vai ser uma adaptação que vai transgredir o que a Clarice colocou aqui. Ele vai expandir esse universo. A forma como a história é contada faz com que acenda alguns pontinhos, algumas luzes em relação a alguns temas que se aponta nesse livro aqui. De uma burguesia, né? De uma mulher burguesa que se dá conta do seu lugar no mundo. De repente se depara com outro indivíduo e começa a questionar esse indivíduo que está para além dela e se enxergar. É uma loucura, né? Eu acabei não falando da sinopse do livro, né? Então aqui a gente vai ter uma mulher que ela mora numa cobertura, num apartamento super luxuoso. É uma mulher que é uma artista plástica, ela trabalha com esculturas. O livro começa ela contando que a empregada dela se demitiu e ela se vê sozinha nesse lugar e ela resolve dar uma passada no quarto dessa empregada, achando que vai ser um lugar horroroso, sujo, contaminado. Quando ela se depara com aquele ambiente, ela vê um lugar super limpo, totalmente diferente do que ela imaginava, mas ela avista uns desenhos na parede e no decorrer de tudo isso ela vai tendo várias epifanias e se depara com uma barata, né? Que é a fantástica cena da barata que todo mundo comenta. No filme do Luiz Fernando Carvalho, a barata tem o seu protagonismo, mas ele coloca uma outra coisa como estopim dessa epifania toda que essa personagem GH tem. Ele coloca como a mola precursora disso tudo a empregada Janair. Que, aliás, no debate que eu assisti ontem, foi comentado que é a única personagem do livro que tem um nome, de fato. E que essa personagem, por ser uma empregada, por ser uma mulher negra, por ser uma pessoa pobre, foi invisibilizada durante esses anos todos pelos estudiosos, em sua maioria, porque é a única personagem que tem um nome na história, tirando GH, que são só siglas, né, iniciais. E ela foi... Mesmo assim, mesmo com o nome na história, ela foi invisibilizada. E o ponto de partida do Luiz Fernando Carvalho é ele colocar essa empregada negra como o pontapé inicial de toda essa constatação que a GH vai tendo ao longo dessa loucura toda que ela entra, né? Eu não gosto de falar loucura porque a gente reduz bastante, né? Mas o encontro dela com essa empregada, com aqueles desenhos que ela faz naquele quarto e tudo mais,
faz com que ela comece a pensar e questionar a sua própria vida, o seu lugar no mundo, a sua mesquinhez, a sua essência. Ele coloca essa empregada como visível no filme, e a forma como dá a derrocada dessa personagem ao longo da história. É um filme que ele vai se apoiar muito na figura da Maria Fernanda Cândido e do texto da Clarice. A Maria Fernanda Cândido, a atuação dela é uma das coisas que me deixou mais de queixo caído, porque quando eu vou assistir algum filme, é uma das coisas que eu mais presto atenção. É um trabalho de mergulho muito profundo. Percebe-se que ela estudou esse texto durante muito tempo. Ela deve ter feito inúmeros laboratórios. Infelizmente, ontem na conversa só estava o Luiz Fernando Carvalho, não estava a Maria Fernanda Cândido, porque eu gostaria muito de escutá-la falando do processo de construção desse personagem. Me parece, pelo que a gente vê em tela, que foi muito visceral, que foi muito trabalhado, teve muita pesquisa de voz, muita pesquisa de corpo, muita pesquisa do significado de cada palavra, de cada coisa que ela estava dizendo. Nada ali era gratuito, tudo tinha um significado. Então, essa entrega da Maria Fernanda Cândido para esse personagem é admirável, ela está deslumbrante, ela é uma mulher, de fato, muito bonita, né? Então é muito difícil de espregar o olho dela, porque ela tem uma beleza estonteante. Mas essa beleza estonteante dela dá mais vida ainda ao que ela construiu como a GH, como essa personagem. Então, um trabalho assim de mergulho e de intimidade. Ela tem muita intimidade com esse texto. E o Luiz Fernando Carvalho, ele resolve filmar essa história numa resolução 4:3, que dá uma outra sensação para quem tá assistindo. É como se a gente olhasse essa cena toda, essa narrativa toda por um buraco da fechadura, como se a gente estivesse olhando uma coisa que não pode ser vista. E ele vai alternando com imagens altamente desfocadas, com momentos de close na Maria Fernanda Cândido, momentos mais distanciados. A gente tem sempre essa sensação de que a gente tá violando uma privacidade, um lugar muito íntimo. E ele trabalha muito com as repetições, da gente ver uma cena e depois a gente vê essa mesma cena sendo filmada de um outro ângulo, sabe? Pra gente desvendar todas as camadas dessa personagem por diversos ângulos, assim. Tem muito isso, principalmente no começo do filme. A direção de arte desse filme é estonteante também. É um filme muito bonito de se assistir. Eu gosto muito das cores que ele escolhe, um azul muito proeminente, que dá essa sensação meio que de... Que lugar é esse? É um lugar mais onírico, né? Vamos dizer assim. Eu gosto muito da barata quando ela aparece, porque você fica imaginando como que vai ser a barata, né? Tem uma barata lá, que é a barata do Luiz Fernando Carvalho. E tem uma coisa que me chamou bastante atenção, é a música, que ela vai dando um contorno que vai do terror ao lírico, sabe? Eu devo confessar que durante o filme eu não fiquei completamente entregue ao que eu tava assistindo. Eu tive momentos de distanciamento grandes e eu ficava pensando... Nossa, mas é o texto inteiro de cabo a rabo, não era melhor ler o livro, sabe? Eu fiquei tendo esse diálogo interno, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, não, é uma expansão da obra, é uma outra forma de compreender, né, esse lugar. E como existe um ritmo muito presente do início ao fim, que não se modifica muito, são poucos os momentos que esse ritmo é modificado, eu fiquei com uma sensação de monotonia em alguns instantes, que me deixou um pouco cansada, e eu fiquei pensando na duração do filme, que ele tem 2 horas de duração, se ele não poderia ser um pouco mais curto. Mas aí depois eu também fiquei pensando, depois que eu voltei pra casa, será que precisava ser mais curto mesmo? Será que não é importante esse tempo de duração? Porque é uma pancada mesmo, tudo aquilo que ela diz. Esse negócio do tempo também é muito relativo, né? É muito difícil de questionar. Tem várias coisas que eu não tenho resposta. A única coisa que eu tenho de sentimento agora, de primeiras impressões de bate-pronto, é que é um filme que me instiga, ele me provoca, me agrada, e eu com certeza vou querer rever para poder fazer novas leituras e para poder assimilar coisas que eu perdi, né? Porque a primeira vez que você assiste, você
perde alguns detalhes, né? Perde, na verdade, muitos detalhes. E aí eu fui no Letterboxd pra dar uma olhada no que as pessoas estavam comentando sobre o filme. Tem muita crítica negativa, porque muita gente estava comentando que era como se tivesse visto que era melhor ter feito um audiolivro, né? Já que ela praticamente fala o texto de cabo a rabo. Críticas em relação à duração, que é muito longo. O filme, ele não acrescentou em nada em relação ao livro. A gente fica querendo impor os nossos desejos nas obras de arte, né? Aí, ao invés de aproveitá-las como elas são. Eu indico ou não indico esse filme? Não é pra qualquer pessoa. Ele tem uma pegada mais experimental, sim. Tem um ritmo lento, próprio. Ele é bastante verborrágico. Talvez para uma pessoa que nunca tenha lido A Paixão Segundo GH, algum livro de Clarice, não esteja acostumado com esse universo clariciano, talvez ache esse filme extremamente enfadonho. E para quem é apaixonado pela obra de Clarice, eu acredito que vale muito a pena assistir para ter o contato com uma expansão dessa obra, com uma assinatura de uma pessoa que tem um trabalho de direção impecável como o Luiz Fernando Carvalho, um diretor que faz ótimas escolhas de imagens, de enquadramentos, teve um trabalho ali de sinergia muito forte com a Maria Fernanda Cândido, e vá sem muita expectativa, sabe? Então eu acredito que vai ser uma experiência, no mínimo, interessante. No frigir dos ovos, né, como dizem as pessoas por aí, eu gostei do filme. Um filme espetacular, com algumas questões que eu acho que são escolhas, né, que ele fez que talvez não me agrade tanto quanto essa questão do tempo. Quero saber se você assistiu esse vídeo até aqui, não sei quem chegou até aqui, vamos ver qual que vai ser a palavra mágica de hoje. A palavra mágica vai ser paixão. Se você assistiu esse vídeo até aqui, escreve aí nos comentários paixão e me conta se você tá ansiosa pra assistir esse filme nos cinemas. Espero que chegue na sua cidade pra gente poder ter a experiência de assistir A Paixão Segundo GH no cinema e celebrar essa autora tão maravilhosa, tão misteriosa e infinita como é Clarice Lispector. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!